Bom dia, é sempre um privilégio, um prazer trazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e compartilhar com a igreja. Hoje a gente vai conversar sobre um texto bíblico e antes eu gostaria de dizer algumas coisas para que a gente entendesse sobre esse texto e sobre o entendimento que a gente vai ter sobre ele. Eu particularmente gosto muito de histórias. Eu sou apaixonado por histórias, eu tenho muitos livros, de ficção ou não, que contam a história de pessoas, e eu gosto muito disso, de contar histórias. Uma coisa que me fascina nas crianças é a facilidade que eles têm de conseguir criar situações que muitas vezes nós, quando estamos mais velhos, perdemos essa facilidade de ver uma situação e a partir disso sonhar ou criar, fantasiar alguma coisa na nossa mente que ilustre algo. Eu lembro quando eu era pequeno que eu gostava muito de brincar e eu e meus primos, a gente brincava muito com a nossa imaginação. E hoje eu queria convidar vocês, nessa manhã, para que a partir do texto bíblico a gente pensasse um pouquinho sobre a missão da igreja e o que ela tem sido feito a partir de uma possibilidade que a gente, pensando na nossa mente humana, não seria possível. Mas eu gostaria que vocês, juntamente comigo, pudessem criar algo e que isso possa ser bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no texto de Marcos, capítulo 11, e a gente vai ler alguns versos desse capítulo. Marcos, capítulo 11, a gente vai ler o verso 11 ao 14, e depois a gente vai ler do verso 20 e o verso 21. E a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo que estava à sua volta. E já era tarde, e foi para Betânia juntamente com os 12. E no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-lhe dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as suas raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Esse é o texto em que nós vamos conversar hoje pela manhã. Algumas coisas a gente precisa observar nesse texto. E o texto ele nos apresenta algumas verdades a respeito da vida de Jesus. Primeiro é que Jesus, ele observa tudo à sua volta. Jesus, ele tem essa facilidade, e até hoje Jesus consegue observar tudo que acontece à sua volta. Muitas vezes a gente acha que a gente consegue esconder algo de Deus, mas Jesus, ele tem esse poder. Ele consegue ver tudo à sua volta. Mesmo aquilo que você acha que ninguém está vendo, Jesus está vendo. Porque Jesus, ele olha tudo à sua volta, ele está atento. A gente não consegue esconder nada de Deus. Mesmo que tentemos muito, a visão de Deus sempre nos alcança. Aquela figueira possivelmente estava distante, mas nada foge aos olhos de Jesus. E Jesus foi até ela. E a história conta o que aconteceu com aquela figueira. Uma outra coisa que a gente precisa ver é que aquela figueira tinha total condição de frutificar. Porque ela estava na terra, ela tinha folhas, e particularmente a figueira, ela tem uma característica que, e ela só dá folhas quando ela tem frutos.
Então, aparentemente, aquela figueira tinha tudo para frutificar. Ela tinha aparência, ela estava numa boa terra, ela estava numa estrada onde muitas pessoas passavam ali, possivelmente comiam daquelas frutas, então ela tinha tudo. Ela tinha todos os recursos necessários para que ela frutificasse. Como figueira, ela tinha total condição de frutificar. E uma outra verdade que a gente precisa ver é que a aparência não é garantia de fruto. A figueira tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Muitas vezes também na nossa vida, a gente tem muitas aparências, a gente tem uma aparência que realmente às vezes chama atenção, mas quando as pessoas chegam perto, não encontram nada. Muitas vezes nós estamos recheados de folhas, mas na verdade fruto mesmo a gente não tem nenhum. E essas são as primeiras 3 verdades que a gente precisa identificar nesse texto. E a partir daí, eu gostaria que nós imaginássemos, porque Jesus, ele deparou com aquela figueira e ele disse assim, que você seque. E aquela figueira secou. Mas se aquela figueira fosse viva, e se aquela figueira, ela pudesse conversar com Jesus e tentar fazer com que Jesus não a fizesse secar. Se aquela figueira pudesse falar e ela falasse, Jesus, eu não frutifiquei por causa disso, e muitas vezes a gente vai encontrar coisas parecidas com a nossa vida, como igreja. Porque muitas vezes Jesus passa por nós, espera ver o fruto, mas não enxerga nada. E muitas vezes nós colocamos desculpas. E aquela figueira poderia ter dito algumas desculpas para Jesus que a impedisse de ser seca. E nós veremos que essas desculpas, muitas vezes, nós temos dado. Nós estamos em plena campanha missionária, de missões, enquanto a gente pensa a respeito da nossa missão como igreja, do que nós devemos fazer, do nosso papel como cristão, como a gente cantou hoje, nós temos algumas responsabilidades. E aí, qual tem sido a nossa resposta diante disso? E quais têm sido as desculpas que nós temos dado, que nos têm impedido de frutificar? E é sobre essas 3 desculpas que a figueira poderia ter dado, se fosse possível, é que nós vamos conversar nessa manhã. A primeira desculpa que a figueira poderia ter dado, e que muitas vezes nós temos dado também, é o seguinte: aquela figueira poderia ter dito a Jesus, mas no passado eu já frutifiquei tanto, porque justo hoje que o Senhor passou não tinha fruto, mas se você olhar para a minha história, eu já frutifiquei muito, eu já fiz muita coisa. Não é justo o Senhor falar para eu ficar seca. E muitas vezes nós também dizemos isso. Muitas vezes a gente se basta com aquilo que a gente já fez. Muitas vezes nós nos acomodamos com os frutos que nós já demos. E aquela figueira poderia ter dito isso. Nós nos acomodamos com o que conquistamos. Aquela figueira poderia ter dado desculpas, lembrando de quantas vezes frutos saborosos saíram dela, de quantas histórias ela viu passar por debaixo dela, quantas pessoas tiveram a sua fome saciada naquela estrada, quando passou por ela, mas naquele dia ela não tinha frutos. No momento mais importante da existência daquela figueira, ela não tinha nada para apresentar. No momento mais importante, que talvez representasse todo o propósito da existência dela, ela não tinha nada para apresentar. E a gente precisa entender o seguinte com essa desculpa: Deus não tem compromisso com o tempo. Muitas vezes a gente se acomoda e a gente entende o nosso tempo, e a gente acha que nosso tempo passou, ou então nosso tempo ainda não chegou, ou a gente está no tempo de outra pessoa. Mas uma coisa, igreja, a gente tem que entender, que Deus não tem compromisso com o tempo. Deus é eterno. Então, Deus sempre espera que nós estejamos com frutos. Não importa o quanto já temos feito, Deus, Ele pode estar sempre passando pela estrada,
ele pode sempre querer frutos. Por isso que o nosso desafio é produzir sempre agora, não antes. O nosso desafio é produzir agora. Quando a gente olha para o passado, não que não seja importante a gente lembrar do que já foi feito. A gente vê na Bíblia que muitas vezes, Paulo, por exemplo, dizia isso, que a gente deve olhar para trás, e isso deve servir de motivação para a gente fazer alguma coisa hoje. E não para a gente lembrar apenas com saudosismo de algo que a gente já fez. Porque quando a gente olha muito para trás, a gente perde o foco do presente. A gente perde a importância do presente. O passado jamais pode nos acomodar. Mesmo que ele tenha sido muito bom, ele não pode nos acomodar. Não importa o quanto você já tem feito, não importa o quanto a sua história já tenha sido de frutos, existe sempre a possibilidade de se produzir mais. Não importa quantos anos aquela figueira tinha, não importa quantas estações aquela figueira passou, ela tinha condições de frutificar mais. Mas ela não frutificou. E ela poderia ter dito isso para Jesus. Jesus, pega leve, eu já frutifiquei tanto. Tem tanta gente, figueira mais novinha aí para frutificar. Ou então a minha história, pô, já fiz tanta coisa, deixa eu passar para próximos. Isso não quer dizer com idade, gente. Eu não estou dizendo isso para questão de idade, eu estou dizendo pela questão de passado da nossa história. Eu tenho 28 anos, mas eu tenho um passado, e eu posso me acomodar também com o passado que eu já tenha feito. Isso independe da questão de idade. É uma questão de entendimento sobre missão, sobre responsabilidade, sobre o que precisa ser feito. Não importa a nossa história, há sempre a possibilidade de produzir mais. Então a primeira desculpa da figueira, Jesus possivelmente já acabaria com ela. Mas a figueira é insistente, ela é teimosa, e ela dá uma outra desculpa. E ela diz assim: Jesus, olha para o lado, as outras figueiras também não estão dando fruto. Por que o Senhor olha para mim? Justamente para mim, olha para o lado, tanta figueira, e o Senhor vai justo falar comigo. A gente tem essa mania de se comparar, de olhar para o lado e falar assim: poxa, olha o fulano, não está fazendo nada, eu também não vou fazer. Ou então ele já está fazendo, não precisa eu fazer mais nada. Mas toda figueira tem uma missão: dar fruto. Não importa onde ela esteja, ou menos ou mais, ela tem que dar frutos. Ela nasceu para isso. E quando a gente se compara, a gente perde algumas coisas. A figueira poderia ter feito isso. E quando a gente olha para o lado, a gente perde o foco da gente mesmo. A gente vê isso na palavra de Deus, quando diversas vezes a palavra de Deus nos ensina a gente olhar para a gente mesmo, a gente olhar para o nosso erro, a gente olhar para as nossas falhas, a gente olhar para as nossas características, para aquilo que precisa ser mudado em nós. E muitas vezes a gente se atrapalha porque a gente se importa mais com a figueira do lado, se está dando ou não fruto, e esquece de dar fruto a gente mesmo. E a gente, como igreja, precisa estar atento a isso. Será que nós temos dado essa desculpa para Deus? Quando Deus vem e incomoda o nosso coração, a gente levanta desculpas como essas? Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito para que existe. E quando a gente olha para o lado, a gente deixa de se satisfazer com o que a gente tem ou quem é que a gente é. Tá vendo aquela figueira? Tinha uma figueira muito grande do lado dela, ela falou assim: poxa, mas olha o tamanho dessa figueira, eu vou ficar até na minha aqui, deixa ela só frutificar. Não sei. Mas a gente pode imaginar como seria, talvez. Porque a grama do vizinho é sempre maior, menor, pior, melhor, mais bonita ou mais feia, porque a gente sempre está olhando para a figueira do lado, a gente sempre está olhando para o lado, e a gente deixa passar a gente mesmo. Mas Deus deu a mesma condição a todos, e Jesus diria isso para aquela figueira. Mas a figueira do lado tem a mesma condição que você. Ela pegou a mesma chuva, ela pegou o mesmo vento, ela possivelmente talvez tenha sido o mesmo
processo de nascer e tal, que é do lado, porque está muito perto. O mesmo solo, os mesmos sais minerais, os mesmos alimentos. Não tinha por que uma produzir e outra não. Eles estavam no mesmo lugar, recebendo as mesmas coisas. E por que algumas frutificam e outras não? A mesma capacidade de gerar frutos, todas as figueiras tinham. E assim é com a gente. A gente possui a mesma capacidade de produzir frutos. Essa pessoa que está do seu lado tem a mesma capacidade de produzir frutos que você. E você tem a mesma que ela. Não existe ninguém mais capaz de dar frutos do que o outro. As condições são as mesmas. A capacidade de gerar fruto é a mesma. E o que a gente faz com essa capacidade é nossa responsabilidade. O que a gente faz com as condições que Deus nos dá para te frutificar é nossa responsabilidade. Porque as condições Deus dá. Agora, o que a gente faz com ela é nossa responsabilidade. Cada um dará conta daquilo que é posto na sua mão. Cada um vai dar conta daquilo que recebeu. Não existe algo maior ou menor. Todos têm o mesmo valor. Todos vão ser, através do seu fruto, olhando se produziram ou não. Independente de muitas coisas que a gente pode colocar. Mas aquela figueira poderia ter dito essa segunda desculpa. Mas, Senhor, olha para o lado, tanta figueira. O Senhor olhou justamente para mim. Mas Jesus também responderia aquela figueira com muita autoridade. Mas aquela figueira poderia dar uma terceira desculpa. Qual poderia ser a terceira desculpa que aquela figueira poderia dar? Mas Jesus, calma aí. Eu vou frutificar mais ano que vem, eu prometo. Ano que vem eu vou frutificar. Eu ainda posso frutificar. Muitas vezes a gente é assim. Não, Senhor. Sabe? Ano que vem, aí sim. Não, na próxima vez eu vou. No próximo evento, na próxima ação missionária, no próximo culto, na próxima escala, na próxima oportunidade de falar de Jesus, no próximo. Mas quando a gente sempre olha para o próximo, a gente corre um grande risco de nunca fazer. Quando a gente sempre joga para frente e procrastina isso, a gente tem um grande risco de se tornar infértil. Quando a gente vai adiando o que a gente precisa fazer, a gente tem um grande risco de se tornar infértil. Por isso, meu irmão, não corra esse risco de esquecer como é dar fruto. Quando a gente deixa de produzir agora, a gente pode não produzir mais. Quando a gente deixa de produzir agora, a gente corre o risco de não produzir mais. E a gente, como é que a gente é a nossa vida? A gente é assim também. Às vezes a gente coloca para frente. Não, próximo eu vou. E a gente vai deixando. E a tendência é a gente sempre se acomodar. Se acomodar com a nossa situação, se acomodar com a nossa zona de conforto, se acomodar com não produzir. E aí, de repente, quando uma hora para outra, Jesus passa pela estrada e tem fome. E chega e fala, cadê o fruto? Não tem. E a gente não tem o que dizer. Que não importa a desculpa que a gente possa dar, há sempre a possibilidade de dar frutos. E a gente tem essa tendência com as coisas de Deus, de adiar, de deixar para frente, de colocar outras prioridades. Aquela figueira poderia ter tido outras prioridades e esqueceu de dar frutos. Foi ser sombra, foi dar seu lugar para ninho de passarinho, enfim. Mas o que para ela, porque ela existe mesmo, ela colocou outras prioridades e deixou de dar frutos. E a gente é assim às vezes, coloca prioridades. As nossas prioridades são invertidas.
E a gente perde a essência do que a gente existe mesmo. Para a nossa missão e para a responsabilidade que a gente tem. Aquela figueira, ela tinha toda a aparência de dar frutos. Sabe que você olha de longe e fala assim, caramba, aquela ali tem. E chega lá perto e você se frustra, se decepciona. Às vezes a gente também é assim. A gente tem uma aparência muito grande de folhas, mas a gente é vazio de frutos. Aquela figueira tinha muita aparência, mas não tinha fruto. E a nossa missão como igreja é a mesma coisa. A nossa aparência às vezes representa algo que a gente não é, ou que a gente não faz. A gente insiste em manter uma pompa, quando na verdade, quando as pessoas chegam de perto, ou quem realmente convive com a gente, sabe que às vezes a gente está longe de ser o que a gente diz que é, ou de fazer o que a gente diz que faz. A gente tem uma missão como igreja. E se Jesus parasse procurando frutos hoje, o que ele encontraria na nossa vida? Imagine-se como uma figueira na estrada, e Jesus com fome, e vai até você. O que ele encontraria? Folhas, frutos, o que ele encontraria? Isso é um exercício que a gente precisa sempre fazer, porque a nossa responsabilidade, como eu falei, é agora, nunca antes ou depois, sempre hoje. Folhas ou frutos? Essa é a grande questão que a gente precisa resolver. E o que você tem feito com as condições que Jesus tem lhe dado para produzir? O que você tem feito com as condições que Deus tem te dado? A gente tem muitas possibilidades da gente crescer, da gente conhecer mais, da gente ter experiência com Jesus, e a gente tem absorvido tudo isso, mas isso não tem gerado nada, frutos. Por que será? A gente precisa pensar nisso. O que a gente tem feito com isso? A gente está falando de missões, a gente está falando de amor ao próximo, a gente está falando de cuidar de quem precisa, a gente está falando de ajudar aquele que necessita. É para isso que a gente vive, e esses são os frutos que a gente vai dar. São as vidas que a gente vai conseguir impactar. São as vezes que a gente vai conseguir refletir a glória de Deus e quem Deus é para as pessoas, e através disso saciar a fome e a sede de quem tem. A gente, como a figueira, a gente vive para saciar a fome de quem tem. Responder aos desejos e às necessidades das outras pessoas que estão perto de nós. E o que a gente tem feito em relação a isso? E a gente precisa ter uma certeza, a gente precisa estar ligado em quem realmente vai fazer a diferença para a gente dar frutos. E a palavra de Deus diz lá que todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais. E cada vez mais. E cada vez mais. João 15, versículo 2. E hoje é a oportunidade que a gente tem para pensar sobre isso. Por isso que eu disse que as crianças têm essa facilidade de se imaginar, de fantasiar e de criar algo. Por isso pense agora, se imagine como aquela figueira e pense nas suas condições que você tem para produzir. Pense se você tem produzido, pense se você tem tido apenas folhas ou se as pessoas têm encontrado frutos em você. Pense nas pessoas que têm fome e sede, que passam por você e que não conseguem, às vezes, saciar os seus desejos, porque simplesmente a gente não tem nada para oferecer. Talvez seja a palavra muito dura, mas essa palavra fala muito ao meu coração, toda vez que eu leio esse texto. Porque me faz pensar. E a gente precisa pensar. Muitas vezes que isso possa, às vezes, fazer a gente... Porque a palavra de Deus é que Deus limpa, Deus corta. E muitas vezes esse corte, essa limpeza, muitas vezes a gente pode aparentemente se incomodar quando a gente pensa sobre essas coisas. Mas se a gente quiser produzir mais, a gente precisa estar aberto para essa ação de Deus. Deus quis ensinar para aqueles discípulos isso. A responsabilidade que eles tinham, a missão que eles tinham de frutificar. E a gente? Folhas ou frutos? E é com essa
pergunta, e com esse desafio que eu termino nessa manhã. Folhas ou frutos? O que a gente tem produzido? Deus abençoe.